A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Hoje, irmãos, eu quero trazer um assunto bem interessante sobre a ira, né? A gente se ira. E eu vou transformar em 2 áudios, então você não perca o de amanhã também. E vamos entender um pouco sobre a ira. É pecado se irar? E quando eu me iro, o que eu devo fazer? E quem se ira vai para o céu ou não? Nós vamos aprender aqui sobre a ira, né? Então preste bem atenção. Abre a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4 e verso 24. Novo Testamento, carta aos Efésios 4, 24. Cartas aos Efésios 4, 24. Vamos lá? Estou procurando aqui na minha Bíblia também. Achei aqui, ó. 4:24 está escrito assim, ó. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Então, nós vamos falar hoje de um assunto bem interessante sobre a ira, mas eu quero que vocês sigam o que está escrito aqui, ó. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Aí agora você vai lá no versículo 26. Efésios 4, 24 e o número 26. Que está dizendo assim, ó. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando Deus me mostra certo tipo de assunto e eu tenho que falar dele, eu não fico rodando muito não, eu vou em cima desse assunto. Ainda que eu já comentei alguma coisa em outros cafezinhos sobre isso, mas Deus quer que eu faça hoje mais um áudio e amanhã mais um áudio sobre a ira. Amém? Vamos lá. Efésios 4, 24 e 26 está falando sobre a ira, né? Então 3 coisas, 3 tipos de roupas espirituais você precisa. Olha só. Verso 24 de Efésios 4, está dizendo assim, ó, e vos revistais, né? Então você tem que se revestir do novo homem, porque você agora é uma nova criatura, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Tá vendo? 2 coisas, né? Eu disse 3, mas são só 2 coisas que você tem que se revestir: justiça e santidade. Então, quando a pessoa está servindo a Deus, ela tem que ter essas 2 coisas dentro dela também. A roupa de um cristão é justiça e santidade. E se você não está revestido de justiça e santidade, fica difícil. Fica muito complicado. Agora vamos lá, vamos passear um pouquinho na Bíblia Sagrada, vamos ver aqui alguns assuntos a mais, né? Olha só, o título dessa mensagem é Cuidado com a ira. Nós podemos se irar, nós podemos fazer coisas horríveis por causa da ira. Hoje, o mundo, ele roda em cima da ira, né? Olha quantas pessoas perseguem a igreja por ira, porque não estão ponderando, não estão vendo a razão, estão vendo o quê? A ira. Estão dando lugar à ira. E agem sem pensar ou sem entender por que estão fazendo. São enganados pela concupiscência do seu pecado. Então eles caem nessa fúria e com a ira cometem o erro. Vamos analisar aqui Provérbios 11:4, vai. Abre a sua Bíblia aí em Provérbios 11:4. Vamos lá no Velho Testamento. Provérbios, capítulo 11. Vamos lá. 11:4 de Provérbios. Quem escreveu Provérbios, irmãos? O rei Salomão. Filho de quem? Do rei Davi. Então vamos lá. O rei Salomão deixou escrito em Provérbios capítulo 11 e verso 4. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Aqui está falando de quando, por exemplo, uma pessoa ela está irada, a riqueza não tem valor nenhum. Uma pessoa irada, ela pode cometer vários tipos de pecados e ela pode matar, pode se matar,
pode fazer muitas coisas erradas porque está irado, ele está cego naquele sentido dele. Ele não está enxergando. Tá vendo? Então a riqueza, na verdade, não vale de nada no momento da ira. Não se aproveita as riquezas no momento da ira. Agora veja Provérbios 19:19, vai. É só ir um pouquinho para frente. Você vai encontrar Provérbios 19:19, que diz assim, ó: o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrastes, virá ainda a fazê-lo novamente. Quer dizer que quando uma pessoa está cometendo um erro, ó, o homem de grande ira, né? Ele é muito violento, ele é muito bravo, ele é muito violento. Na realidade, ele tem que pagar pelos erros dele. Vamos supor que um homem bateu na mulher, bateu nos filhos, espancou, e toda vez ele está batendo na mulher. Aí ninguém quer denunciá-lo, fica perdoando ele, né? Ele bate, passa a bebedice, as drogas, aí a pessoa pega e fala, tadinho dele, coitado, né? Ele tá arrependido e tal. Aquele arrependimento passa por um tempo e ele volta a cometer o mesmo dano. O que Provérbios 19:19 está dizendo? O homem de grande ira tem de sofrer o dano, quer dizer, ele tem que pagar pelo erro dele. Seja com a justiça do homem ou com a justiça de Deus. A justiça do homem muitas das vezes é a cadeia, mas ele vai ter que pagar. Agora, porque se tu o livrastes, se você ficar defendendo muito essas pessoas que são maldosas nesse sentido, virás ainda fazê-lo novamente. Quer dizer, ele não está totalmente arrependido. Ele só se arrepende naquele momento para escapar de não pagar o preço. Aí quando ele escapa, mais tarde, ele volta naquele dano. Esse é um tipo de ira. Tá entendendo? Nós analisamos aqui que o homem rico, quando está irado, a riqueza não vale nada. Ele comete o mal. E aqui analisemos também que a pessoa que muitas das vezes está ali sempre irado, sempre fazendo coisas erradas, ele depois pode vir se arrepender, aí você fica com dó, mas realmente, irmãos, tem que ter um fim. Aí ele volta no outro dia fazendo outras coisas erradas de novo na ira. O que Provérbios está ensinando? Que a ira, ela tem que ser combatida. Vamos lá. Deus também se ira, meus irmãos? Deus também se ira. Veja Números 22:22, né? Lá em Números 22:22, você vai ver que Deus também se ira. Olha só. Lá no Velho Testamento, lá no comecinho da Bíblia, livro de Números, capítulo 22:22. Quem escreveu o livro de Números? Foi Moisés. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Deus aqui ficou irado com um homem chamado Balaão, porque ele queria profetizar contra o próprio povo de Israel. Ele queria usar o poder que Deus tinha dado a ele contra o povo de Deus. Lógico, Deus não deixou isso acontecer, Deus mudou toda essa história. Mas Deus se irou com ele. E aí, para evitar toda essa baderna, Deus mandou um anjo. E o anjo ficou de frente da jumenta. E a jumenta até abriu a boca e Deus usou voz na boca daquela jumenta para falar com ele. Por que me bates? Fiz algum mal para você? A jumenta, na verdade, não conseguia passar porque na frente dela tinha um anjo, impedindo que aquele homem fosse fazer alguma bobeira. Tá entendendo? Então Deus se irou com Balaão. Deus se ira. Agora veja também 25:3. Números 25:3. Já estamos aqui, né? Juntamente-se, pois, Israel a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Tem muitas passagens que mostram que Deus se ira. Irar, irmãos, é a mesma coisa que ficar nervoso, bravo com algum tipo de situação também. Nós não podemos a ira crescer. Nós não podemos deixar a ira tomar conta de nós, né? Porque a ira pode deixar a pessoa cega. Quando a pessoa controla a sua ira, tudo bem. Mas se a pessoa não controla a sua ira, ela vai cometer pecado. Aí que mora um grande problema. Então, entendemos aqui um pouco sobre a ira do rico, a ira daquele homem que fica se arrependendo, mas volta a cometer a ira de novo. Né? Nós sabemos de vários tipos de iras, né? E aqui nós aprendemos também que Deus também se ira. Então entendemos, estamos andando agora num terreno de um campo minado. Temos que tomar cuidado com o que eu falo para você e com o que você também interpreta nessa mensagem. Bom, irar não é pecado.
Pecado é deixar a ira ficar maior do que o seu poder, do que o seu controle, né? Agora, a qualquer momento podemos se irar sim, e fazer besteiras, e falar besteiras. Nós temos o costume de guardar tudo que nos machuca. Toda palavra cortante nós guardamos. Já reparou isso? Nós temos facilidade de guardar palavras que nos machucam, e palavras boas quase que nunca lembramos, né? E se guardamos, é para um dia usar, não é verdade? Então se a gente guarda, é porque um dia a gente vai usar aquilo para alguma coisa, não é? A gente tem essa intenção. Então, se guardamos é para um dia usar, e geralmente é contra quem nos feriu. Agora veja o que está escrito em Lucas, capítulo 6, verso 45, Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 6, e verso 45, Lucas 6,45 está escrito assim, ó, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. Então, o homem bom do seu bom tesouro, do seu coração, ele tira o bem. E o homem mau, do seu mau tesouro, do seu coração, tira o mal. Tá vendo a separação? Cada homem tem um tesouro dentro de si, ele tira alguma coisa de dentro daquele baú, né? Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Portanto, irmãos, a gente guarda muito rancor, a gente guarda muita ira, e aí um dia a gente explode, sabe? A pessoa falou alguma coisa pra gente, a gente tá ali e a gente só espera o momento certo de atacar. Quando chega o momento certo de atacar, a gente explode aquilo e traz tudo do passado. Mas a gente guardou. Um dia você falou que eu era assim. Um dia você falou que eu fazia tal coisa. Então aquilo já era passado, deve ter 10, 20, 30 anos lá atrás. Mas a pessoa guardou. E conforme ela guardou, estava lá dentro do tesouro dela. Aquilo para ela era um tesouro. E ela usou na hora que ela estava irada. Muitas discussões, às vezes, é melhor você se calar. Porque se você der conta, deixar isso acontecer, o diabo vai fazer com que aquilo comece a pegar mais fogo. Quanto mais fogo pega, mais vai ser destruído você e o seu marido ou a sua esposa. Tá entendendo? Então nesse momento, quando a pessoa está discutindo ali, começa a vir vários tipos de assunto, e o diabo entra no meio e começa a jogar setas um no outro. Olha, ela tá falando mais alto que você. Aí você, não grita comigo, não, mas eu não gritei. Você também não tem direito. Pronto, um já começa a discutir com o outro de uma maneira diferente. Ambos se amavam, agora são inimigos. Por quê? Porque deram lugar para a ira. E a ira são como se fossem lenhas na fogueira. Ela vai se aquecendo, se aquecendo, se aquecendo. Aí no momento que a pessoa sem querer rela no braço do marido, o marido acha que ela deu um tapa, dá um empurrão nela, ela viu que foi agredida, começa a gritar, ataca alguma coisa nele, pronto, irmãos. Acabou um casamento. Por quê? Agressão. Mas tudo começou por causa de uma pequena ira. Às vezes a mulher fica irada porque o marido está atrasado, não chegou ainda. E o diabo alimenta a mente dela. Às vezes o marido começa a ter muito ciúme da mulher. E o diabo alimenta a mente dele. Nesse momento, eles começam a dar lugar à ira. E quando a pessoa chega, ele descarrega em cima da pessoa aquela ira. É complicado. Domar a própria ira é complicado. Mas nós temos que lutar. Não podemos deixar isso ganhar espaço dentro de nós. Não podemos dar lugar para essas coisas. Por quê? Porque quanto mais dermos lugar para a ira, mais derrotados seremos. Então, eu quero que hoje, nesse primeiro áudio, você preste bem atenção de que eu dei alguns exemplos sobre a ira, estou falando bastante sobre a ira. Agora, o objetivo maior é que você seja o dominador. Você pode se irar, mas você tem que dominar a sua ira. Podemos ficar bravo com uma fila imensa no trânsito ou numa fila de um banco, podemos ficar irados por qualquer coisa, mas temos que controlar a nossa ira, para que ela não fique maior e mais poderosa dentro de nós. A ira é como se fosse um ser, como se fosse um espírito, tá? Cada vez que você alimenta ela, ela vai crescendo. Cada vez que você alimenta ela, ela vai crescendo. Ela dentro de você, chega uma hora que ela domina e você já não existe mais. Quem existe? A ira. E aí a ira faz você cometer pecados. Quantas pessoas depois da ira se arrependeram, mas já tinham feito coisa errada? Portanto, hoje é o primeiro áudio, amanhã o segundo e último sobre a ira. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, quero mandar aqui alguns abraços. Quero avisar aos irmãos que eu tenho muitos abraços para mandar. Então os irmãos tenham paciência. Todos aqueles que me pedem abraço, tenham paciência. Eu vou mandar. Amém? Pode pedir abraço, mas tenham paciência. Quero mandar um abraço para os grupos
El Shaddai, da Igreja Labaredas de Fogo, Grupo Família Protegida por Jesus e a família Pereira. Esse é o meus abraço a vocês, amém? Também quero mandar um abraço para os grupos Nova Aliança, Arte de Ser Feliz e a irmã Mary de Alagoas, amém? Deus abençoe também. Quero mandar um abraço aqui para o grupo Banda Coração do Pai e Pastor Tarcísio e para a igreja o Novo de Deus do Pastor Júnior, amém? Deus abençoe a todos. Também quero mandar um abraço para minha irmã Pamela, Kelly e Áquila, de Rondonópolis, e para todos os membros do Cafezinho com Jesus, amém? Também quero mandar um abraço para o grupo Mulheres de Fé, irmã Paula, lá de Guaratinguetá, e meu irmão William, lá de São Paulo, amém? Deus abençoe. Agora quero mandar aqui o último abraço de hoje, né? Quero mandar um abraço para o grupo do irmão Francisco, lá de São Paulo, que se chama Água da Vida. Deus abençoe grandemente e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.